Oi, pessoal. Estou aqui com Maria Amélia Dalvi Salgueiro. Maria Amélia é mestre em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutora em educação também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Com um currículo desse, eu acredito que seja mais do que correspondente com o seu tema de estudo, não é, Maria Amélia? Porque você dedica mais de 10 anos o estudo sobre essa fronteira entre a literatura e a educação, não é isso? Isso. E como que é essa relação entre essas duas áreas, Maria Amélia? Olá, Alessandro, e as pessoas que estiverem assistindo ao vídeo. Bom, quando eu comecei a me dedicar a essa área, eu tinha uma impressão totalmente pessoal, subjetiva, de que essa interface entre literatura e educação era pouco explorada no campo de letras, né, na área de letras. Na minha graduação mesmo, eu não tive nenhuma disciplina específica e, salvo lapso meu de memória, eu não cheguei a ler nenhum texto que tematizasse a questão do ensino de literatura. Claro que a gente está falando de um momento já bastante distante no tempo, quase 20 anos. Então, eu tinha, como professora da educação básica, uma certa dificuldade com relação aos aspectos didático-metodológicos, e comecei por conta própria a investigar um pouco sobre o assunto que eu achava que era pouco explorado. E aí eu fui me dando conta ao longo do tempo de que é um assunto muito estudado, mas invisibilizado muitas vezes, né? Ele tem um menor prestígio, costuma ter um lastro menor no currículo das próprias licenciaturas, mas essa situação também ela veio se transformando de 2004, 2005, que foi o momento em que eu me formei e comecei a trabalhar como professora, veio se transformando de lá para cá. Então, hoje, eu vejo que, ao longo desses anos, nós conquistamos muitas coisas, né? Hoje a gente tem um GT atuante na área de literatura e ensino, existem periódicos especializados, muitos grupos de pesquisa foram criados de lá para cá, muitos livros foram publicados por editoras importantes, saíram vários dossiês em periódicos de referência para a área de letras. Então, hoje a situação é bem diferente de quando eu comecei. Mas, assim, eu vejo que ainda há muita coisa a ser feita, porque há muito achismo, muito impressionismo na área, muito, eu penso que deve ser assim, sem uma fundamentação, assim, epistemológica rigorosa. Então, ao mesmo tempo que muito já foi feito, tem muita coisa para ser feita, né? Então, isso é o que me motiva e que me anima de continuar pesquisando e orientando nesse campo. Nessa perspectiva, assim, no que você tem observado nas pesquisas que vêm sendo feitas, nos levantamentos, né, de dados, o que você acredita que seria o maior problema que existe no ensino de literatura hoje, ao menos voltado para a educação básica? Alessandra, a gente pode responder isso de muitas maneiras, mas eu vou dar para mim a grande questão, a desigualdade social. Por quê? Porque para a gente formar não apenas pessoas que leem literatura com gosto, com prazer, com inteligência e conseguindo produzir sentidos, mas também pessoas que escrevam literatura e pessoas que sejam capazes de estabelecer um diálogo crítico consistente. Para isso tudo, a gente precisa de várias coisas que perpassam por acesso às condições materiais de vida. A gente precisa de ter pessoas que tenham tempo para se dedicar a isso, a gente precisa ter acesso aos objetos de leitura, a gente precisa que as pessoas possam participar dos sistemas, né, de constituição do próprio campo literário, como lançamentos literários, editais, premiações, etc. E a gente precisa também de ter nas escolas bibliotecas com um acervo rico, a gente precisa ter formação de professores especializados, e isso tudo demanda altos investimentos. Então, em síntese, todas as questões convergem, me parece, para um único ponto, que é a desigualdade social. Por quê? Porque as pessoas muito ricas, pessoas que são ricas há gerações, né? Não estou falando dos novos ricos, estou falando das pessoas que têm um lastro de riqueza familiar assim de séculos.
a literatura ela é transmitida dos pais para os filhos, dos avós para os netos, as bibliotecas são legadas como tesouros, né? Essas pessoas elas frequentam em família esses espaços, então tudo isso, entre aspas, facilita muito o trabalho escolar com a literatura. Agora, o difícil de você ensinar literatura é em contextos de absoluta adversidade material, né? Quando as pessoas são completamente espoliadas, empobrecidas, é muito mais complicado de você trabalhar com a literatura na educação básica. É interessante isso que a sua diferenciação entre uma riqueza que já é tradicional, já está estabelecida há séculos, e uma riqueza desses novos ricos, uma nova elite, porque a minha próxima pergunta seria justamente voltada para esse ponto. Apesar de a literatura, o acesso à literatura estar condicionado pela desigualdade social, a gente tem uma elite brasileira, uma vasta elite brasileira, que não é a elite mais letrada do mundo. Pelo menos uma parte da elite brasileira, principalmente que ocupa grandes espaços de poder político hoje, ela não são as pessoas mais letradas do mundo. Uhum. E qual seria a principal diferença entre essas elites, né? As elites letradas e essas elites, não sei se eu estou usando o vocabulário correto, né? E essas elites que não, que desprezam um pouco a literatura. Olha, eu nunca me dediquei especificamente a essa questão. Então, o que eu vou falar não tem assim um lastro científico, né? Amparado em pesquisas, em estudos sistemáticos sobre o tema. Eu vou falar um pouco dando uma opinião, né, que evidentemente pode ser contestada por quem tenha se dedicado a estudar essa diferença. Mas o que eu vejo é o seguinte, existe isso, desde Marx já falava, né, existe uma diferença entre a riqueza material, né, e a riqueza imaterial, né, ou como a gente poderia dizer, existe um trabalho material e um trabalho imaterial, e eles produzem, por sua vez, riqueza dos dois tipos, né? Das duas modalidades. No mundo, essa riqueza, vamos dizer assim, ela é distribuída de modo desigual. E aí, uma coisa que é muito esquisita, que é o que o sistema capitalista ele faz com a gente, ele nos segmenta, ele nos fragmenta. Ao invés de investir numa formação humana, que a gente chama de omnilateral, ou seja, né, de todos os lados, de todas as faces, completa, muitas vezes se investe na formação de uma única face, de uma única dimensão humana. A coisa mais caricata disso são as pessoas dizendo, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou de biomédicas, né? Que é aquela coisa que no ensino médio as pessoas começam a aprender. A gente, por exemplo, que foi fazer letras depois, isso se fragmenta em mais um bloco, que é, eu sou da linguística, eu sou da literatura. E as pessoas vão abraçando essas fragmentações e essas subdivisões, essas mutilações da totalidade, e vão assumindo isso. E o que isso tem a ver com a pergunta que você me fez? Na medida em que a posse, né, ou a propriedade da riqueza material não é acompanhada de riqueza imaterial, né, ou daquilo que Bourdieu vai dar outro nome, que seria capital simbólicos, enfim, outras nomenclaturas que vão aparecendo em outros teóricos, né, de referência. Na medida em que há essa separação, essa cisão entre a riqueza material e a riqueza imaterial ou espiritual, também a gente poderia falar, é que acontece isso que a gente mencionava agora há pouco, né? Por exemplo, uma elite brasileira que teria todas as condições objetivas, materiais, para ter acesso às mais altas realizações do espírito humano, né, em termos artísticos, literários, filosóficos, científicos, etc., mas que por estar mutilada, né, por ter se formado de maneira mutilada, não tem sequer interesse nisso, né? E que quando se interessa é apenas por uma casquinha, um verniz de prestígio,
né? O caso clássico é o sujeito que, por exemplo, não tendo o menor interesse na leitura, compra sei lá, uma estante para fazer de enfeite, né, na própria casa, uma estante de livros, ou que não tendo a menor vontade de estudar música, compra um piano de cauda para ostentar na decoração da sua sala. Né? Então, essas coisas, elas só acontecem porque o sistema que a gente vive nos forma de maneira completamente fragmentada, né? Completamente mutilada. Se investe muito pouco numa formação total. Né? A gente sabe que as pessoas que têm uma educação para formação omnilateral, tudo o que é humano, tudo o que foi produzido pelo humano interessa. Né? A ciência, a filosofia, as artes, a literatura contemporânea, a literatura antiga, porque tudo se conecta formando um todo, né? É o todo articulado da realidade. E quanto mais a gente tem o alcance e a dimensão desse todo, né, quanto mais a gente se interessa por ele e tendo condições vai se apropriando e objetivando esse conhecimento, melhor a gente compreende o mundo na sua complexidade. Só que, infelizmente, isso não é acessível para a maioria das pessoas. E para aquelas que poderiam ter acesso a isso, tiveram uma formação mutilada, né, embotada, e se formaram ou se fixaram num lugar infra-humano, ou abaixo da máxima possibilidade de realização humana. Pelo menos é assim que eu penso. Eu não sei se alguém que se dedicou a essas diferenças te responderia dessa maneira, mas, né, do lugar que eu posso te falar alguma coisa, é isso que eu penso. Me parece que a sua fala dialoga muito com uma fala de um outro professor que você vê aqui no canal na semana passada, em que ele disse que a maneira como nossas instituições de ensino estão estruturadas, a ideia de Lattes, como ele é feito, essa super especialização, ela nos isola dos outros campos do conhecimento e da sociedade como um todo. Então, me parece que, muitas vezes, é claro que há exceções, mas a própria universidade e as instituições vinculadas a ela estão se dissociando cada vez mais de elementos da sociedade, de outros elementos da sociedade. E a maior prova disso é que muitas vezes nós só dialogamos conosco mesmos. Então, quanto mais uma pessoa vai seguindo uma carreira acadêmica, vai adentrando na universidade, mais parece que ela se isola de outros setores da sociedade. Eu não sei se você concorda com isso ou não, mas me parece que tem muito a ver com o que você disse. E esses estudos de literatura e educação que você vê saindo, você acredita que eles vêm chegado à educação básica de alguma forma? Olha, eu acho que a gente precisa fazer duas observações em relação a isso, né? Eu tenho um mal-estar profundo com um discurso que, desde a época que eu era estudante de graduação, já circulava, que é o de que a universidade não se preocupa com a prática, né? Que a universidade é muito teórica, que a formação de professores é muita teoria e pouca prática. E o que eu penso é que quando a gente segmenta de um lado teoria e de outro lado a prática, a gente já destruiu a própria unidade do real. Né? Assim como não existe prática sem teoria, não existe teoria sem prática. Então, eu acho que a gente precisa defender, se a gente quer a transformação das práticas de ensino, das metodologias de ensino, do trabalho docente no contexto da educação básica, a gente precisa investir e sofisticar cada vez mais a fundamentação teórica. Claro, numa articulação dialética entre teoria e prática. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu venho defendendo assim, e pensando é que o nosso trabalho na universidade ele não pode ser feito para a escola de educação básica, ele precisa ser feito com a escola de educação básica. Mas a gente não pode confundir o que é o escopo e a finalidade da educação básica e o que é a finalidade e o escopo da
do ensino superior e da universidade. Não é? Nem tudo que a gente consegue elaborar no âmbito do ensino superior necessariamente vai dizer respeito à educação básica. Né? Então, assim, a gente precisa resguardar a especificidade de cada um desses campos, trabalhar conjuntamente, articuladamente. Agora, no nosso grupo de pesquisa, que eu convido a todo mundo que tiver interesse a conhecer, né? A gente tem uma página na internet e tudo, depois a gente pode disponibilizar o endereço. No nosso grupo de pesquisa, todas as pessoas que estão no nosso grupo, que constituem o nosso grupo, são ou foram professores da educação básica. Né? Muitos já completaram seu percurso formativo no doutorado e voltaram para a sala de aula de educação básica. A gente também realiza semestralmente um colóquio, que chama Colóquio de Leitura, Literatura e Educação, que vai às cidades de interior do Estado do Espírito Santo. Né? Nós já realizamos 11 edições do colóquio, já fomos assim do extremo sul ao extremo norte do Estado do Espírito Santo, e a cada edição a gente tem 50, 100 colegas da educação básica participando conosco. Né? Então, nós costumamos oferecer oficinas, nós temos as palestras, as apresentações de síntese das pesquisas desenvolvidas no grupo, enfim, uma série de atividades justamente para fazer essa circulação entre a educação básica e o ensino superior, né? No nosso caso, a pesquisa universitária. Uma outra coisa que a gente procura fazer também, na nossa página, a gente disponibiliza uma série de arquivos em PDF de todas as publicações gratuitas do grupo. Né? Nós temos já mais de 10 mil acessos e downloads desse material que a gente disponibiliza no nosso site, né? No nosso sítio eletrônico. Uma outra coisa também que a gente faz nessa tentativa de estabelecer um diálogo é que os nossos projetos de pesquisa são sempre disponibilizados, tanto o projeto em andamento quanto o relatório final no nosso website. Então, muitas pessoas que às vezes nem estão matriculadas na universidade, nem estão fazendo um curso de pós-graduação, vêm participar das nossas reuniões porque se interessam pelos assuntos, pelos temas que a gente está pesquisando naquele momento. Enfim, então esses são só alguns exemplos para dizer que eu acho que chega sim aquilo que a gente faz na universidade, né? Chega na educação básica, mas também a gente acolhe as demandas que vêm dos colegas da educação básica. Porque os meus orientandos, por exemplo, todos os temas que eles escolhem pesquisar vêm das próprias angústias deles como profissionais da educação básica. Porque a gente precisa formar os professores que vão atuar na educação básica também numa lógica de pesquisa, né? Não de um mero executor, de alguém que vai pôr em prática aquilo que foi pensado pela universidade, mas de alguém que se situa nesse lugar, nesse espaço intelectual dialético, né, entre teoria e prática. Então, é assim que a gente vem trabalhando. Isso é interessante. E, então, se você se interessou por essa fala da Maria Amélia, eu vou disponibilizar aqui o site dela, e lá você vai poder acessar todas essas publicações e esses projetos. Porque as crianças mais ricas, que têm todas as condições, mesmo que elas tenham alguma espécie de déficit, atraso, lacuna de aprendizagem nesse contexto, elas vão ter todo o suporte material e, se for necessário, aulas extras, materiais pedagógicos adicionais, novas oportunidades de aprendizagem. Mas as crianças pobres estão abandonadas à sua própria sorte. De novo, assim, a grande questão nesse contexto de pandemia e pós-pandemia e vai continuar sendo a desigualdade social.